Sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, conversamos um pouquinho a respeito da psicanálise que ela é tão extensa e ela traz discussões tão extensas na mesma medida, porque instiga a gente quer tentar entender o nosso ser, o nosso consciente, o nosso inconsciente, e isso gera toda essa discussão, toda essa conversa, que ela vai entrando num ciclo que vai de um assunto levando a outro. Mas agora a gente precisa falar um pouquinho sobre a fenomenologia. E a fenomenologia, ela vem como um desdobramento ali da psicanálise, porque vem falar um pouquinho da psicologia, para a gente tentar entender a respeito da consciência. Então a psicologia, ela vem para nos dar um suporte nessa busca, nesse entendimento em relação à consciência. Mas o que a gente quer mesmo em relação a essa fenomenologia? Tentar entender como que ocorrem os fatos no contexto social. Para isso a gente precisa buscar um suporte lá no ceticismo. O que o ceticismo fala? Dessa supressão do julgamento. Qual o contexto? Eu não posso julgar, eu não posso pontuar em relação àquilo que eu não conheço. Porque se eu não conheço, eu vou julgar como? Se eu não tenho domínio, se eu não tenho conhecimento profundo em relação àquilo ali, eu não posso fazer considerações tal como se eu fosse especialista naquele assunto, porque não vai ter nenhum fundamento. E a fenomenologia, ela vem nesse contexto que nós chamamos de epoché. O que isso significa? Significa que os fatos, os fenômenos, eles são determinados pela consciência. Então, de maneira bem simples, o que significa a gente falar? Cada percepção dos fenômenos, ela é singular, ela é ímpar e válida em toda medida. Ou seja, cada um de nós percebe os fenômenos são os fatos que acontecem ao nosso redor, as situações que acontecem no nosso cotidiano de uma determinada maneira. Então, a mesma situação, o mesmo objeto, ele pode ser percebido das mais variadas formas, de acordo com o olhar daquele indivíduo. Então, de acordo com o olhar dele, vai abranger o quê? O momento, o contexto no qual ele vivencia, a época, os sentimentos que ele traz consigo, as experiências prévias que ele já teve. Então, cada situação, cada contexto é único, é singular e totalmente válido. E a fenomenologia, ela vem para nos mostrar isso. Cada um vai ter um olhar ímpar em relação àquilo, e eu não posso ter uma percepção quase que etnocêntrica, vamos colocar assim, em relação àquilo que o outro traz. Por quê? Eu não tenho as mesmas experiências que o outro para eu poder julgar aquele olhar que ele teve em relação àquela circunstância, em relação àquele objeto. Então, nós temos que ter bem claro que ninguém passou pelas mesmas experiências de ninguém para poder julgar aquilo que o outro está fazendo, para julgar aquilo que o outro está compreendendo. Por quê? Cada um de nós compreende e interpreta as situações de maneira única, de acordo com aquilo que nós já vivenciamos previamente. Então, a fenomenologia, ela traz muito disso para nós, de nos mostrar que cada um vai ter um olhar ímpar em relação àquele contexto. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, já sabem, deixem um gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?